Boa noite a todos. Eu sou a Shirley do ProOrdem. Eu quero agradecer, primeiramente, a presença de todos vocês na nossa primeira semana jurídica de Direito Criminal. E quem vai fazer a abertura da nossa semana jurídica é o Dr. Alex Ochendorf e o Dr. Valfredo Cunha Campos. Eu vou fazer a apresentação dos dois. Eu acredito que vocês já devam conhecê-los, mas eu vou fazer a apresentação dos dois. O Dr. Valfredo Cunha Campos, ele é promotor de justiça do estado de São Paulo há mais de 23 anos, tendo ingressado na carreira em 1997. Nunca deixado de atuar exclusivamente na área criminal. Ele é formado pela Universidade Mackenzie em 96 e tem vários livros publicados, como Nos Tribunais do Júri, O Novo Júri Brasileiro, O Novo Júri Brasileiro versão sintetizada, Tribunal do Júri, Teoria e Prática, Tribunal do Júri para concursos, Processo Penal para concursos, Legislação Penal Especial, Curso completo de Processo Penal, e ele é professor da Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo. Muito obrigada, Dr. Valfredo, por ter aceito o convite do Dr. Davi Costa, que é o Dr. Davi que está organizando essa semana jurídica. Quero agradecer imensamente a sua presença na nossa abertura. E Dr. Alex Ochendorf, ele é advogado criminalista e ele é especializado em júri e justiça militar. Foram essas informações que me foram passadas. Dr. Alex, também muito obrigada por o senhor ter aceito o nosso convite. Assim, vocês vieram a brilhantar a nossa semana jurídica e começamos com chave de ouro, com o pé direito. E eu passo a palavra para vocês. Obrigado, boa noite a você, boa noite a todos os internautas. É um enorme prazer, até quando eu soube que era o Valfredo que ia partilhar da live comigo, eu falei, vou falar que sou advogado especializado em júri e justiça militar, que comparar o meu currículo ao do Valfredo é até covardia, né? Então, eu optei por fazer esse currículo bem enxuto, mas é um prazer enorme, principalmente estar do lado do hoje, para mim, o maior doutrinador em tribunal do júri que tem hoje no nosso país, que é o Dr. Valfredo Cunha Campos. Eu conheço desde 1999, quando lá na Praia Grande, lá estou na Praia Grande, e meu primeiro júri, um dos primeiros dele, o meu primeiro júri foi dividindo a tribuna do júri com o Valfredo. E lá acabou selando não apenas uma admiração muito alta e muito forte que eu tenho por ele, mas também um nível de amizade muito alto, considerando ele um verdadeiro irmão que nasceu de mãe diferente apenas. Muito obrigado, Alex, pelas palavras. Boa noite a todos, boa noite a todos os alunos. É um prazer poder, como membro do Ministério Público, participar de um curso preparatório para a ordem, um curso preparatório para concursos, e a prova da ordem verdadeiramente se transformou em um concurso bastante difícil mesmo. É uma honra poder dividir, não mais uma tribuna física agora, infelizmente, mas uma tribuna digital com o meu grande amigo, meu terrível adversário, meu grande amigo, meu irmão Alex, e nós já dividimos tantas histórias da vida pessoal, tantas histórias do júri, sempre compartilhamos as visões dos nossos processos, e a visão dele como advogado sempre complementou a minha melhor visão como promotor, como fiscal da lei, como defensor da sociedade, e também, talvez, alguma interpretação minha a respeito dos autos possa ter, eventualmente, também auxiliado o Dr. Alex numa carreira absolutamente brilhante, praticamente invicta, que ele teve nos tribunais do júri aqui de São Paulo e de várias cidades do nosso imenso Brasil. É uma honra e um prazer estar aqui dividindo com vocês todos as minhas ideias e os meus ideais a respeito da melhor instituição jurídica do nosso país, que é o Tribunal do Júri, que nada mais é do que o povo dentro do Poder Judiciário. Agora eu não sei como é que vai ser a mediação disso. Se quiser, a gente vai tocando. Eu e o Valfredo, a gente vai tocando, né, Valfredo? Vamos tocando. Pode ser? Podem iniciar, sim. Então, queria aproveitar que a gente está na presença na minha concepção, o maior doutrinador de tribunal do júri do nosso país, né? O processo penal é tribunal do júri.
E, Valfredo, eu queria saber da tua opinião hoje. Nós temos um movimento dentro do CNJ para a realização do júri virtual, né? Sabendo, inicialmente, gostaria que você falasse aí sobre a previsão, né, do Constitucional do Tribunal do Júri, se o júri pode ser abolido, mas principalmente, qual seria a sua visão como promotor de justiça sobre a possibilidade de hoje ser realizado o júri virtual? Né? Eu não vou colocar minha opinião, vou falar depois da sequência, mas eu queria, para não contaminar, né, o posicionamento do pessoal que está ouvindo, mas eu queria saber a tua posição sobre isso. A minha posição é que essa previsão, através de um ato administrativo do Conselho Nacional de Justiça, é evidentemente inconstitucional. Porque, ao se ler esse provimento do Conselho Nacional de Justiça, se verifica que eles simplesmente revogaram, por um ato administrativo, toda uma disposição processual que trata do rito do júri. Sendo que nós sabemos que um rito do júri é um rito previsto no Código de Processo Penal, e qualquer alteração de lei federal depende de iniciativa do Congresso Nacional, deputados e senadores que são eleitos pelo povo, são os nossos representantes, de acordo com o artigo 22, inciso 1. Então, não pode um ato administrativo produzido por um conselho interna corporis, que é o CNJ, legislar em matéria processual penal. Em primeiro lugar, é inconstitucional. Mas se quiser levar a discussão para frente, é absolutamente sem nenhuma base prática. Como é possível, de acordo com esse provimento, que os jurados, os 25 jurados, estejam nas suas residências, sejam convocados pela internet, sorteados, na verdade, os 7 lá do Conselho de Sentença, suspende-se o julgamento, esperam-se os 7 jurados chegarem ao plenário, lá no fórum, e nesse meio tempo os jurados perderam a incomunicabilidade necessária que se inicia a partir do sorteio. E o que é mais grave? Então, Alfredo, só para o pessoal poder entender, tem o grupo geral, que são 25 jurados. Desses 25 jurados são sorteados 7 jurados. Desses 7 jurados, o sorteio seria, eles estariam em casa, aguardando esse sorteio, e depois que fossem sorteados, eles se dirigiriam para o fórum, né, para que fosse realizado o tribunal do júri no fórum. Na tua ótica, pela tua extensa experiência, não só como promotor de justiça, mas conhecendo a existência de facção criminosa, conhecendo a existência de grupos de extermínio militarizados, milicianos, sabendo de todo esse problema que tem na nossa sociedade, né, mais ainda, né, os regramentos de incomunicabilidade dos jurados. Como é que você enxerga isso, Valfredo? Olha, além de ser um erro crasso em relação ao direito constitucional, é algo que não tem a menor viabilidade prática, porque nós sabemos que os jurados, eles, se forem sorteados nas suas residências, entre as suas residências e o fórum, pode existir um longo caminho em que eles podem ser ameaçados por réus, parentes dos réus, por parentes da vítima, pela sociedade em geral, podem se comunicar com outras pessoas e eles vão perder aquela qualidade essencial que é o sigilo das votações, que é aquele direito subjetivo de cada jurado que dá uma segurança, uma garantia para ele poder decidir com a consciência tranquila, sem ter uma espada sobre a sua cabeça. E como ficaria, e o que não está previsto no CNJ é como o Estado garantiria, após o sorteio, a incomunicabilidade dos jurados e, mais ainda, e principalmente, a segurança dos jurados. Não é? Porque do caminho da casa dele, vamos supor, ele está sendo julgado um líder de uma facção criminosa de crimes terríveis. Do caminho da casa dele até o fórum, quem é que garante que esse jurado ele não vai ser abordado de uma maneira mais ostensiva, se não vai haver alguma coisa contra a família desse jurado enquanto ele está em julgamento? Quer dizer, essa possibilidade, essa segurança que tem que ter o jurado tem que sentir para poder julgar, de acordo com o seu convencimento, de acordo com a sua consciência, com os ditames da justiça, isso deixa de existir. Deixa de existir completamente. Aliás, não há uma linha, não há um artigo que trate do aspecto relevantíssimo que você está tocando agora, que é a segurança do jurado. Segurança do jurado em relação, nós estamos dizendo, de ameaça de morte, de concretização de uma ameaça de morte, mas também sobre o aspecto da Covid-19. Porque essa resolução ela é tão intrinsecamente injusta que ela prevê que o defensor e o promotor podem
fazer o júri, atuar no júri, nas suas casas, tomando um chazinho quente de pijama. Coloca só a beca por cima. Agora, quem vai estar dentro do plenário correndo risco de morte, de estar eventualmente contaminado por esse vírus letal, são os jurados. Quer dizer, veja a inversão de valores. Os jurados, que são os únicos trabalhadores do plenário do júri, que não são remunerados, que estão lá trabalhando de graça, esses vão correr risco de morte. Enquanto aqueles que são pagos para trabalhar no júri estarão nas suas casas, no conforto e na segurança, debatendo pela internet. E outro ponto, Valfredo, que eu queria também pegar a sua opinião. O artigo 422 do Código de Processo Penal, ele prevê que pode se rolar 5 testemunhas por fato, né? Então, eu vou colocar uma situação hipotética. A pessoa está sendo acusada de, sendo conexo ou não ao crime, de 3 crimes no tribunal do júri, que vai ser julgado pelo tribunal do júri. Ou seja, as partes teriam o direito de arrolar 15 testemunhas cada um. Mais as vítimas, que não entram na contagem desse rol, e mais os peritos, que também não entram na contagem desse rol. Minha pergunta, regra do 210 do Código de Processo Penal, incomunicabilidade das testemunhas. Como é que o Poder Judiciário vai garantir a manutenção da incomunicabilidade dessas testemunhas? Isso também está na resolução, que essas testemunhas poderiam ser ouvidas pela internet durante a realização do júri. Evidentemente que essas pessoas todas, elas podem estar sendo influenciadas, podem estar se comunicando, podem ter sido contagiadas nos seus depoimentos durante o momento da fala delas em casa através da internet. É claro que não vai ter controle nenhum a respeito da incomunicabilidade. Eu vou dizer uma coisa, se um júri nesse país, qualquer lugar, qualquer comarca da nossa imensa nação, realizar um júri nos termos dessa resolução do CNJ, o destino desse plenário já está fadado, vai ser anulado. Então, Alfredo, e mais ainda, eu acho que quem pensou, quem imaginou, quem elaborou e quem pariu essa determinação do CNJ é uma pessoa que nunca praticou, nunca sentou para ver, não falo nem exercer atividade como tribuno, mas essa pessoa nunca atuou, nunca esteve próxima do Tribunal do Júri. São pessoas longínquas, distantes do Tribunal do Júri, porque só quem fez o júri, eu tenho 329 plenários feitos, você tem mais de 1000, né? É o meu telefone que está tocando aqui, infelizmente, pessoal, aí que é o meu aqui. Eu fico imaginando, a gente que sabe o calor que é a oitiva de testemunha, muitas vezes a gente sabe que a vítima e as testemunhas para o lado da vítima ou para o lado do réu, ou muitas vezes, e não é que aqui a gente não pode ser inocente para negar o óbvio ululante, muitas vezes a polícia com real interesse no desfecho do processo criminal, como é que ficaria? Eu fico imaginando, eu estou aqui de frente ao computador como eu estou com você, sou um policial que fez uma série de apurações, um delegado que fez uma série de apurações, e a equipe atrás, assistindo tudo o que você está perguntando para mim e tudo o que eu estou falando, podendo inclusive orientar, né, com papeizinhos, com folhetos, e sabendo exatamente o regramento. No meu ponto de vista, a lei não contém palavras desnecessárias. E quando a lei fala que tem que haver a incomunicabilidade das testemunhas, tem uma razão óbvia, que é você não corromper a busca da verdade real. Isso no Tribunal do Júri é tão importante que, ao final do depoimento de uma testemunha, nós temos a opção, tanto o Ministério Público quanto a defesa e o assistente de acusação, tem a opção de não dispensar a testemunha para que ela fique em plenário, aguardando eventual nova possibilidade, isolada, sem ouvir absolutamente do que está acontecendo no plenário, para eventualmente ser ouvida novamente a pedido das partes ou eventualmente até dos jurados. Então, uma regra que é clara, que está prevista na lei, por conta de uma resolução do CNJ, se não me engano, resolução do CNJ, ele vai ser revogado. Então, é a norma administrativa, vai revogando uma lei federal, ofendendo, e aí você me corrige que você... Aí eu ainda vou, daqui a pouco eu vou fazer uma propaganda, se você me permite, ofendendo o regramento do artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, correto? Exatamente. E bem colocado esse assunto, porque uma testemunha que seja mendaz, uma testemunha que esteja mentindo, a maneira
de se fazer, de se forçar, no bom sentido, que essa testemunha ela se reencontre com a liberdade probatória, com a liberdade dos fatos, ela se dá através das inquirições, que são inquirições diretas, a chamada direct examination, ou cross-examination, quando se faz pergunta a uma testemunha rolada pela outra parte, pela parte adversária. Esse é o primeiro passo que pode levar uma testemunha a dizer a verdade. O segundo passo é reter. O segundo passo é reter a testemunha numa sala incomunicável para ela eventualmente poder se retratar. E, por final, o quarto passo, se a testemunha realmente estiver mentindo, as partes, tanto a acusação quanto a defesa, podem requerer ao juiz-presidente que conste do questionário que vai ser formulado e respondido aos jurados uma pergunta, indagando ao jurado se aquela testemunha cometeu o crime de falso testemunho. E se disser que sim, automaticamente essa testemunha já vai passar a responder no inquérito policial naquele instante. Todos esses são mecanismos de pressão lícitos, processuais, que fazem com que a testemunha se aperceba da relevância, da seriedade daquele depoimento, que pode estar comprometendo a vida de um eventual inocente ou então colocando em risco a sociedade, se essa testemunha mentir. E tudo isso vai ser jogado ao vento, vai ser perdido, porque a testemunha mendaz, a testemunha mentirosa, poderá mentir à vontade no conforto da sua residência. Valfredo, aqui eu vou só fazer um parênteses quando eu falei de fazer uma pequena propaganda. Não é porque você é meu amigo, mas é uma verdade que eu vejo, que eu senti, que eu li e que eu aprendo. Quando existem umas obras, até se você tiver, tá com seus livros aí para poder mostrar a capa? Pessoal, esse é o livro de júri para quem quer prestar para a OAB, para quem quer concurso, mas principalmente quem quer fazer a prática do dia a dia da advocacia criminal, do Ministério Público atuando no Tribunal do Júri. Essa é a obra que a gente recomenda, porque além de ter um alto grau de tecnicismo para os concurseiros, para aqueles que estão prestando concurso público, prestando prova da OAB, ela também tem uma carga fortíssima de aspectos práticos do Tribunal do Júri, coisa que raramente nós encontramos em outras obras. Eu tenho liberdade para falar isso, porque eu li desde a primeira edição os seus livros sobre o Tribunal do Júri. Então, além do alto grau do tecnicismo, da parte técnica do Tribunal do Júri, também tem um alto grau da parte prática do Tribunal do Júri. Então, é uma obra obrigatória para quem quiser exercer bem a função do Ministério dentro do Tribunal do Júri, ter acesso a essa obra. Não foi combinado, mas eu vou aproveitar para fazer essa propaganda, tá bom, Pedro? Obrigado. Pedro, você comentou um negócio agora há pouco, e é algo que eu tenho não só nos processos do Tribunal do Júri, mas nas instruções em geral. E eu acabo tendo muito embate na instrução processual quando se trata de cross-examination, a própria parte examinar diretamente a prova. Para mim, o meu ponto de vista o juiz identifica o nome da testemunha, confirma se aquela testemunha realmente é aquela que foi rolada pelas partes e passa imediatamente a palavra para quem vai fazer o questionamento. Se é rolada pela acusação, começa com a acusação, termina com a defesa, e o inverso é verdadeiro. Se foi pela defesa, inicia pela defesa, termina com a acusação, eu só vou mais além. A partir do sistema inquisitorial, as partes terminaram de fazer o questionamento, no meu ponto de vista, o juiz não pode fazer mais nenhum questionamento. Mesmo que ele tente buscar a verdade real, mas tem que ser o juiz, a partir do momento que ele começa a fazer perguntas, ele já está demonstrando um lado, já está demonstrando o pré-convencimento dele, e isso pode macular, de alguma forma, a busca da verdade real, não por aquele juiz que vai julgar, mas pelas instâncias superiores. O que você pode falar, em especial no Tribunal do Júri, Valfredo, sobre o cross-examination? Explicar para o pessoal o que é, né? Eu vou tocar mais num assunto jurídico e das atuais decisões do STJ e do Supremo, justamente porque eu sei que boa parte dos alunos aqui vão prestar concurso, vão prestar a prova da OAB e precisam estar bastante atualizados a respeito do posicionamento atual dos tribunais superiores. Essa possibilidade das partes indagarem as testemunhas diretamente
na primeira fase do rito do júri em plenário, chama-se quando você indaga para a testemunha que você arrolou. Então, eu sou promotor e vou indagar para a testemunha de acusação. Isso chama-se direct examination, o exame direto, né? Se eu sou promotor e vou fazer pergunta para uma testemunha arrolada pela defesa, chama-se cross-examination, ou indagação cruzada. E a mesma coisa vale para a defesa, é claro. O artigo 212 do Código de Processo Penal estabelece como direito subjetivo das partes processual o direito de indagarem diretamente as testemunhas arroladas. Então, não tem aquela intermediação, aquela triangulação pelo juiz. Segundo o artigo 212, o juiz tem o direito apenas de complementar subsidiariamente a inquirição. Essa regra legal, eu vou me concentrar bastante em relação à regra legal e às decisões dos tribunais superiores, justamente para tentar, de alguma forma, ser útil aos alunos que estão tendo a paciência aqui de nos assistir. O que o STJ entendeu a respeito disso? Que se o juiz não respeitar essa regra e chamar para si a presidência da audiência, inquirindo, começando a inquirir e só depois passando a palavra às partes, isso caracterizaria uma nulidade relativa do processo, que teria que constar no termo de audiência e depois, em preliminar de alegações finais do processo, requerer-se a nulidade, demonstrado o prejuízo. Há também decisões isoladas reconhecendo esse desrespeito ao artigo 212 do Código de Processo Penal, que estou dizendo para vocês aqui, pelo juiz, como sendo hipótese de nulidade absoluta. Mas não é o que tem predominado no STJ. Tem predominado no STJ que é caso o desrespeito do 212 pelo juiz é caso de nulidade relativa. Agora, há decisões no STF nos dois sentidos, de nulidade absoluta e de nulidade relativa. De um jeito ou de outro, sendo relativa ou absoluta, é irregular. A ofensa... É uma EVA, tem um dispositivo legal expresso. É evidente, houve uma mudança muito grande. Alguns juízes mais antigos não conseguiram se adaptar à nova legislação. E o processo penal da atualidade, o processo penal moderno, é um processo de partes. O juiz não pode ser o homem que guia, que conduz, que estimula, que lidera a produção de provas, sob pena, evidentemente, de comprometer a sua imparcialidade. Tem promotor para isso, tem defensor para isso. O juiz está supervisionando a lide, o conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida, que seria a pretensão punitiva. A estrela do processo não é o juiz, não pode ser o juiz. A estrela são as partes. Sim. Eu até brinco, né, com todo respeito aos juízes, que eu acho que o juiz do júri é uma samambaia jurídica. Ela está ali quase só para enfeitar. Né? Ô, Fredo, e recentemente, a gente está falando de oitiva de testemunhas, peritos e vítimas. Recentemente eu tive um caso que até acabou gerando bastante repercussão pelo deslinde do que aconteceu. É um processo que não é do Tribunal do Júri, mas é um caso que poderia acontecer facilmente no Tribunal do Júri. Eu já usei essa técnica no Tribunal do Júri, que é a seguinte. No momento do interrogatório, o acusado não responder perguntas nem do juiz e nem do promotor, somente do advogado. Eu tive um processo na 6ª Vara Federal de Santos, que a juíza, quando iniciou o interrogatório, meu cliente deu essa informação, que ele tão somente iria responder as perguntas do advogado dele constituído, que no caso era eu, e a juíza acabou tendo um verdadeiro chilique, né? E ela conseguiu fazer a proeza, ela não é que ela indeferiu a palavra, ela indeferiu o interrogatório, ou seja, ela violou a ampla defesa, ela violou o contraditório, mas ela violou o devido processo legal. Ela indeferiu o interrogatório. Qual o seu ponto de vista a respeito desse conceito? Quem pode o mais, pode o menos? Aquele que pode se calar, ele pode escolher o que vai responder e de quem vai responder? Sem dúvida alguma. Inclusive, eu tive a oportunidade de assistir pela internet a sua atuação, que foi brilhante, porque muitos advogados talvez até fossem pegos de surpresa por uma situação tão inusitada e nada como trabalhar efetivamente na prática, porque não adianta ficar em casa, num laboratório, numa redoma de vidro, escrevendo livros. Tem que fazer plenário, tem que viajar,
tem que colocar a barriga no balcão, tem que fazer audiência, tem que lidar com o juiz, com o promotor, com o réu, com vítima, com testemunha. Sangue, suor, trabalho e lágrimas num processo. Não dá, pura e simplesmente, para ter uma vida exclusiva, abstrata, formal, acadêmica e resolver escrever um livro ou falar a respeito da vida em relação a pessoas que estão muito afastadas da vida real. Mas a vantagem de uma pessoa como você, que trabalha efetivamente, que pode melhor interpretar o direito e a Constituição à luz da experiência concreta. Eu vi o vídeo, com todo respeito à juíza, evidentemente ela acabou produzindo um ato nulo, porque todos nós sabemos, o interrogatório é direito subjetivo do acusado, de ser interrogado, de dar a sua versão dos autos, é o direito de audiência, é o direito de dar a sua versão ao juiz, e respondendo às perguntas do juiz, do promotor, do defensor, não respondendo a pergunta nenhuma, ou respondendo a pergunta, se houver interesse, apenas do seu defensor. Agora, é o momento que é o fecho do processo. Foram produzidas todas as provas, testemunhas de acusação, peritos, testemunhas de defesa, cariações, reconhecimentos, e, finalmente, o acusado tem o direito de falar por último, tendo por visão todo aquele panorama probatório que foi produzido anteriormente. Negar-se esse direito é produzir num processo nulidade absoluta. O fim desse processo, o que vai acontecer com esse processo, todos nós já sabemos, está rifado no seu sucesso. Vai ser um fracasso. Infelizmente, é um desperdício de dinheiro público para nada. Exatamente, para nada. E chega assim, para mim, chegou à beira do absurdo isso, porque é que negócio, eu posso me calar, eu posso escolher o que eu vou responder. É uma questão muito simples, né? Esse é um problema que às vezes a gente vê no dia a dia, a pessoalidade no processo. A pessoa deixa de ser profissional, atuar tecnicamente para colocar questões pessoais no processo. Isso acaba... Nunca é bom. Nunca é bom, né? Mas vamos... O tempo é um pouquinho curto, Valfredo. Uma sugestão aqui, indo para a primeira fase do júri, né? Nós sabemos que é um processo bifásico, né? Tem a primeira fase e a segunda fase. A segunda fase, efetivamente, o julgamento pelo tribunal do júri, quando o réu é pronunciado. Mas antes da pronúncia, há algumas decisões, sentenças ou decisões que podem gerar efeitos diretos sobre o processo, sobre a efetiva realização do tribunal do júri ou não, que é a pronúncia, a impronúncia, a absolvição sumária e a desclassificação. Queria que você comentasse aí um pouquinho, Valfredo, sobre essas decisões e sentenças que podem ocorrer e quais seriam os efeitos práticos aí que você consegue visualizar. Sim. O procedimento do júri é o mais complexo de todo o processo penal. É um processo penal duplo. Tem duas fases e entre uma fase e outra existe uma etapa preparatória para a realização da sessão plenária pelo tribunal do júri. A primeira fase ela é praticamente igual ao procedimento comum ordinário. Nós temos uma denúncia, que pode ser recebida ou pode ser rejeitada. Se for rejeitada, cabe recurso em sentido estrito. Se for recebida, cabe, no caso, eventualmente, uma impetração de habeas corpus pela defesa para trancar aquela ação penal. O réu é citado para oferecer, através de defensor, resposta à acusação em 10 dias. Nessa resposta à acusação, podem ser arguidas todas as questões de mérito, preliminares, juntarem-se documentos e arrolarem-se testemunhas, com um número de até 8 para cada fato. Juntados os documentos ou sustentadas preliminares, é aberta a vista ao Ministério Público para se manifestar em réplica. Essa possibilidade não existe no procedimento comum ordinário, então é uma nota diferenciadora. Depois disso, o juiz tem um prazo de até 10 dias para designar uma audiência única de instrução, debates e julgamento. Como é que funciona essa audiência única de instrução, debates e julgamento? Ouve-se a vítima, no caso de uma tentativa, é claro, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, esclarecimentos dos peritos, acariações, reconhecimento de pessoas e coisas, interrogatório. Depois do interrogatório, debates, 20 minutos para a acusação, pode ser prorrogado por mais 10 minutos, 20 minutos para a defesa, pode ser prorrogado por mais 10, e segue-se a decisão, ou naquele momento, ou em até 10 dias. E como é que encerra a primeira fase do rito do júri? Nós temos 4 decisões possíveis. Pronúncia. O juiz se convence que há prova suficiente da materialidade delitiva, ou seja, da existência da infração penal, e indício suficiente de autoria. Impronúncia
É o reverso da medalha, é exatamente o oposto da pronúncia. Não tem prova suficiente da materialidade delitiva, nem indício de autoria. Impronuncia-se, arquiva-se aquele processo. Terceira possibilidade, desclassificação. O juiz verifica que há sim a prova de um crime, mas não é um crime doloso contra a vida. É, por exemplo, um crime de lesão corporal. Ele pega, desclassifica aquela decisão para outra infração, que não um crime doloso contra a vida, um homicídio, por exemplo, tentado. Por exemplo, ele entende que foi praticado um crime de lesão corporal e remete o processo para a vara criminal. E, por fim, a quarta possibilidade é do juiz absolver sumariamente o acusado. Em que hipóteses? Quando o juiz se convence que o fato criminoso não existiu, ou que o fato é atípico, ou então que o réu não é o autor ou partícipe, ou então que há causa excludente, alguma das causas excludentes de ilicitude ou de isenção de pena. E assim se fecha a primeira fase do rito do júri. Da pronúncia, cabe recurso. Da impronúncia, cabe apelação. Da desclassificação, cabe recurso em sentido estrito. E da absolvição sumária, cabe recurso de apelação. Alfredo, na tua experiência profissional, que é bastante extensa, como você vê, assim, que é muito comum acontecer, uma prova tênue de autoria, uma prova muito leve, uma prova muito duvidosa de autoria, e às vezes o Ministério Público acaba forçando uma pronúncia e o juiz acaba pronunciando. Chega no plenário, essa pessoa, pela fragilidade da prova, é absolvida. Como que você vê qual é a postura correta assim, que um promotor prudente, um juiz prudente deveria tomar, se acautelar diante de um quadro desse, de uma prova muito tênue, uma prova muito assim leve, que não daria a certeza, que geraria uma dúvida muito grande no júri? Como é que teria que a cautela mandaria um promotor e um juiz tomar qual medida, tomar qual providência? Excelente pergunta. Você está falando de um princípio que todos os estudantes, advogados conhecem, um princípio em latim que é dito e redito como um verdadeiro eco, em que as pessoas não pensam a respeito daquilo que elas estão dizendo, e o que se fala é um tal de um mito, uma falácia, um sofisma chamado indubio pro societate. O que diz esse pseudo-princípio? Que as provas, mesmo que elas sejam falhas, que elas sejam raquíticas, que elas sejam contraditórias, mesmo que sejam apenas elementos informativos coligidos na fase do inquérito policial, sem prova judicial, mesmo assim, remete-se a julgamento aquele réu, porque o juiz natural da causa é o jurado, e, na dúvida, é pró-sociedade, pró-societate, a favor da sociedade. Pronuncia-se o acusado. Eu sempre chamo a atenção a respeito desse assunto, desde 2006, que eu escrevo o livro sobre o Tribunal do Júri, meu primeiro livro sobre júri saiu em 2006, desde daquela época que eu toco nesse assunto, criticando esse pseudo-princípio. E eu digo o seguinte, que tem que se pensar pela própria cabeça. Tem que, como dizia Kant, sair da menoridade mental. Tem que ter coragem de pensar por conta própria. Vamos pensar realmente se esse princípio tem alguma validade jurídica, em primeiro lugar, e a respeito da sua utilidade prática. Em primeiro lugar, sob o aspecto da validade jurídica, a quem pertence o ônus probatório do processo penal? Ao Ministério Público. A ele incumbe carrear provas aos autos de materialidade e indício de autoria, ao ponto de autorizar o juiz a pronunciar o acusado e remetê-lo ao julgamento pelo júri. Ora, se o membro do Ministério Público não se desincumbe desse seu ônus de provar, com uma prova razoável, que houve o crime e que o acusado é o autor, evidentemente, ele não pode ser beneficiado pela sua inércia. Ele não pode ser beneficiado pela sua inércia. Ele não produziu a prova, então ele não pode ser beneficiado. Ele não pode, em razão da derrota, do fracasso, remeter o processo a uma segunda fase do julgamento pelo júri, em que um possível inocente possa ser condenado. Então, essa inversão do ônus da prova em que o acusador não prova, a defesa não tem obrigação de provar que o réu é inocente, e quem perde, porque não comprovou o ônus probatório, sai vencedor.
E quem ganha, que seria a defesa, que não tem obrigação de provar a inocência do réu, sai perdedor. Então, sob o ponto de vista jurídico, é uma situação absolutamente insustentável e ilógica. Agora, sob o ponto de vista prático, que foi o que me convenceu da absoluta inoperância e inutilidade, mais do que isso, nocividade desse princípio, que é repetido, como eu disse, como um verdadeiro eco em que as pessoas não param para pensar a respeito da veracidade do seu conteúdo. Há muitos anos, em 1999, um pouco antes de conhecer o Alex, eu já era promotor do júri na Praia Grande, e uma família boa, honesta, de gente trabalhadora, de gente decente, estava caminhando numa feira, chamada Feirinha da Guilhermina, lá na Praia Grande. Era um atleta, campeão de handball, acompanhado da sua irmã. Estavam caminhando na feira e esse atleta acabou por esbarrar, tocou o ombro, para azar dele, de um assassino. Esse assassino, pelo simples fato de ter levado um esbarrão no ombro da vítima, sacou uma pistola e desferiu mais de 8 tiros contra esse atleta, que caiu, já inerte, já se esvaindo em sangue, acabou, infelizmente, abraçado da própria irmã, na sarjeta, morto. Eu toquei esse inquérito logo no início, havia prova da materialidade, porque foi juntado o laudo necroscópico, uma ou outra testemunha, não havia reconhecimento pessoal, havia um reconhecimento fotográfico por porcentagem, que não é nada muito característico de dar uma credibilidade para a prova. Eu ofereci denúncia, e durante a instrução, na primeira fase do rito do júri, que eu acabei de resumir para vocês, não surgiu prova nenhuma. Não tinha testemunha de acusação, não tinha reconhecimento, não tinha nada. Tinha um vestígio, uma nesga na fase do inquérito policial, mas nada concreto. Quando você me apresentou aquela prova, eu concluí que era melhor eu pedir a impronúncia. E não pedir pronúncia porque não tinha prova nenhuma contra aquele acusado. Eu pedi a impronúncia. O juiz impronunciou. 2 anos depois, eu fui procurado por familiares daquela vítima, dizendo que agora conseguiram angariar testemunhas e testemunhas oculares que viram efetivamente o que aconteceu. Eu colhi os depoimentos de todas aquelas testemunhas, desarquivei o processo que havia sido impronunciado, ofereci uma nova denúncia, porque o artigo 414, parágrafo único do Código de Processo Penal permite que, no caso da impronúncia, que aquele caso fique arquivado até surgirem novas provas. Isso permite, a lei permite. Então, o que eu fiz? Ouvi aquelas testemunhas, ofereci uma nova denúncia, utilizei o processo anterior arquivado como um elemento informativo, foi recebida a denúncia, foi decretada a prisão preventiva do acusado, foram produzidas abundantes provas na primeira fase do rito do júri, foi levado a julgamento pelo júri e foi condenado a 14 anos de reclusão. Agora, eu pergunto a vocês, se eu tivesse, naquela oportunidade anterior, pedido a pronúncia, mesmo não tendo prova nenhuma, aquele réu seria levado a julgamento pelo júri, seria absolvido, porque não tinha prova nenhuma contra ele, ia transitar em julgado aquela absolvição, e 2 anos depois, eu seria procurado pelos familiares daquela vítima, me trazendo novas provas e pedindo para eu realizar a justiça. E o que eu falaria para eles? Eu não posso fazer nada, porque já tem uma absolvição, a absolvição transitou em julgado, é a coisa soberanamente julgada, não existe revisão criminal pró-societate, mas só pró-réu, e eu não poderia fazer nada. Eu ia falar para eles, olha, o parente de vocês só morreu. Aqui, no nosso mundo físico, não vai ser realizada a justiça. Veja, a questão da impronúncia, mais do que uma garantia individual do acusado, no sentido de impedir que ele seja levado a julgamento pelo júri, num processo em que não haja provas sérias, dignas desse nome, mais do que essa garantia individual, também é um mecanismo de defesa social, que precisa ser melhor usado pelo Ministério Público e pelo Judiciário. Precisamos voltar a pensar com as nossas próprias cabeças, abandonando os mitos, abandonando frases ditas, refeitas, mal feitas, porque são fáceis de serem repetidas, escritas e faladas essas frases, porque pura e simplesmente elas
eximem quem as fala ou quem as escreve do dever de pensar. Porque pensar é um ato incômodo. Veja, por exemplo, aquela escultura famosa do Auguste Rodin em Paris, O Pensador. Tem réplica em todos os lugares. O pensador está com o braço direito, cotovelo direito, não na coxa direita, mas sim na coxa esquerda. Justamente para mostrar o esforço, o trabalho, a dor, o sacrifício que é pensar. Mas é um sacrifício que nos faz humanos. E isso nós não podemos dispensar. Por isso que vamos repensar certos conceitos jurídicos. Vamos repensar esse conceito do indúbio pro societate. Nossa, sensacional, Alfredo. E um ponto interessante, né, que você só pode operar na dúvida no direito penal pró-defesa, não pró-acusação. Né? Então, para mim, o direito penal incriminador, ele não pode operar com dúvida. Quando você fala em indúbio pro societate, é o direito penal operando com a dúvida contra um cidadão. E isso é extremamente temerário, extremamente perigoso. Né? Extremamente perigoso, que pode levar a uma injusta condenação, mas também o caso que você colocou aí com uma lucidez, né? Uma lucidez jurídica fantástica. Né? Você falou, olha, eu preservo a sociedade impronunciando, aguardando que seja formada uma prova mais substanciosa, uma prova mais convincente, uma prova mais palpável, para efetivamente eu juntar essa prova e aí sim colocar essa prova à análise não só das partes, mas principalmente do judiciário e dos jurados, para poder se chegar numa decisão judicial mais segura. E aí realmente operando, fugindo desses dogmas, quase ritos, que são criados, sabe-se lá por quem, repetido por quase a totalidade, que você colocou muito bem. Uma totalidade que, infelizmente, muitas vezes não pensam. Faz uma decisão de pronúncia. Ele faz umas alegações pedindo a pronúncia de duas laudas, né? E ele não tem a consciência que, às vezes, essas duas laudas, essa sentença, e nessa sentença, nessa manifestação do MP de duas laudas, pode estar colocando em risco, pode estar criando uma injustiça que nunca irá ser reparada. É muita responsabilidade. Às vezes as pessoas, quando você fala em pensar, é essencial, quanto mais responsabilidade o operador de direito tem, mais ele tem que pensar. Pode ser um juiz, um promotor, um advogado, mas quanto mais responsabilidade, mais ele tem que pensar, sair da zona de conforto, sair dessa mesmice, né, dessa preguiça intelectual que hoje, infelizmente, acontece no Brasil inteiro, nessa questão que você colocou da pronúncia. Parabéns pela tua exposição, viu? Obrigado, Alex. Tem uma coisa interessante, uma coisa muito interessante que você está dizendo agora, que quando eu expus para um colega essa visão que eu estou expondo para vocês agora, eu ouvi dele que a minha ideia é perigosa. Que a minha ideia é perigosa. Aí eu respondi a ele, parafraseando um grande escritor irlandês chamado Oscar Wilde, que nenhuma ideia merece ser chamada ideia se não for perigosa. Então, me orgulho dessa minha ideia perigosa. Porque a ideia verdadeira... Nenhuma ideia pode ser considerada, pode ser denominada de ideia se não for perigosa. Exatamente. Se é para ficar na zona de conforto, repetindo o que estão te dizendo há 50 anos, isso não é ideia. Aí dá para colocar os robôs no judiciário. Exato, dá para colocar os robôs no judiciário. Precisa pensar? Né? É só... Pega uma série de algoritmos ali, identificou, tem a decisão. Pronto, tem a decisão pronta. E mais do que isso também, só para complementar, só para fechar o assunto, o juiz, só para dar um fecho nesse assunto, o juiz jamais decide em dúvida. Ou tem prova suficiente da materialidade e indícios de autoria e ele pronuncia, ou não tem essa prova e ele impronuncia. O juiz ele não fica na dúvida. O juiz não decide na dúvida. Exatamente. Alfredo, só para... Eu acho que a gente está nos 10 minutos finais aqui do tempo que nos deram hoje. A gente falou agora da pronúncia, mas a gente não chegou ainda no julgamento, né, do plenário. E eu vou dar um pulo, eu vou dar um salto enorme, fazer aquele do jogo do pulo, né, do triplo salto, né? Vou dar um salto enorme, que é justamente sobre a quesitação no tribunal do júri.
para como é que funciona a aquisitação no tribunal do júri, né? Antigamente era desmembrado, né? Por exemplo, uma tese defensiva, legítima defesa. Você era desmembrado, cada requisito da legítima defesa era desmembrado e votado separadamente, né? E hoje tem um quesito absolutório, né? Que pode ser colocado. Então, eu gostaria que você desse uma explanada nesse tema, que tem muito mais, né? Daria para falar 5 horas sobre o Tribunal do Júri aqui hoje, colocar casos práticos, né? Aquele seu caso fantástico da cavalaria, né? Só para o pessoal entender, o Valfredo era novinho, bem novinho, 1999, e uma guarnição da cavalaria da PM, só para ilustrar o que é um trabalho da pessoa que realmente veste a camisa, independente de ser advogado ou promotor, mas o espírito que a pessoa tem que ter no exercício do direito. E o Valfredo era recém-ingresso na carreira, teve o caso da cavalaria, que 3 policiais, uma guarnição da cavalaria da Polícia Militar do Estado de São Paulo, com 4 policiais, fez uma abordagem no sopé da Ilha Porchá, aqui em São Vicente, e pegaram 3 garotos, 3 jovens, colocaram no compartimento de preso, e acabaram levando, teve uma série de problemas, segundo eles, ali no contato com os policiais, acabaram levando para o mangue, na cidade de Praia Grande, foram executados com tiros na nuca, e o corpo, na gíria policialesca, desovado, né, nos mangues de Praia Grande. E é um ambiente tão agressivo que em 17 dias os corpos estavam praticamente desfeitos, né? Ossos foram levados por animais que consumiram parte do corpo. E quando o corpo foi localizado, o Valfredo estava no fórum, ele simplesmente pegou de terno e tudo e entrou no mangue. De terno, perdeu o sapato, perdeu tudo, né, Valfredo? É verdade. Esse foi um caso que me chamou bastante atenção já na época. Mas voltando, com relação ao quesito, né? Como é que você vê hoje, se analisa a aquisitação atual? Ficou melhor que a anterior? Ela tem assim, algum aspecto que tanto o promotor, quanto o advogado, quanto o juiz tem que ter uma especial dedicação, uma especial atenção na elaboração desses quesitos? Eu vou tentar falar o mais brevemente possível, fazendo uma síntese da sessão de julgamento plenária e, ao mesmo tempo, a ordem dos quesitos. Como é que começa o júri? Começa com 25 jurados e o juiz-presidente. Tem que comparecer pelo menos 15 jurados, que é o mínimo de quórum. Menos que 15, o júri não começa. É de 15 para mais, dentre os 25. São sorteados, desses 15, 7 jurados. O tribunal do júri ele é formado por um juiz-presidente e por 25 jurados. Depois disso, você vai ter um sorteio. Dentre esses 25, que tem que comparecer pelo menos 15, você vai ter um sorteio para escolher 7 jurados. Esses 7 jurados vão formar o conselho de sentença. Tanto a acusação quanto a defesa têm o direito de recusar 3 jurados imotivadamente, que são as chamadas recusas peremptórias. Sorteados os 7 jurados, é tomado o compromisso dos jurados de decidirem a causa com imparcialidade, com justiça e com a sua consciência, com a sua moralidade. Tem um compromisso de cada um dos jurados, segue-se então a instrução. O que é a ordem da instrução? A vítima, no caso de uma tentativa de homicídio, testemunha de acusação, testemunha de defesa, acareação, esclarecimento de perito, reconhecimentos de pessoa ou coisas e interrogatório. É a mesma ordem da primeira fase do rito do júri. Depois da instrução, segue-se a parte mais interessante do júri. Por exemplo, já assisti a vários júris do meu grande amigo Alex, que é um excelente tribuno no júri, tanto na defesa quanto na acusação, como assistente da acusação, como ele acusou e atuou brilhantemente, que eu assisti, no caso do júri da cavalaria, como assistente da acusação no plenário de Santos, auxiliando o Dr. Borba a obter um excelente resultado. Mas voltando aos debates, em sendo um réu, 1h30 para a acusação, 1h30 para a defesa, 1 hora para a réplica da acusação, 1 hora para a tréplica da defesa. 2 ou mais réus, 2h30 para a acusação, 2h30 para a defesa, 2 horas para a réplica da acusação e 2 horas para a tréplica da defesa. Encerrar os debates, o juiz redige os quesitos, convida as partes
para o interior da sala especial ou da sala secreta, longe do grande público. Lá são indagadas perguntas, que é o chamado questionário aos jurados. Eles vão respondendo pergunta por pergunta através de uma cédula, um voto, com a palavra sim e com a palavra não. A cédula ela é opaca, não se vê o interior do conteúdo dessa cédula, justamente porque tem que se assegurar o sigilo das votações do jurado, para assegurar a tranquilidade deles. Vão ser respondidos os quesitos. Qual é a ordem geral dos quesitos? Primeira pergunta, a materialidade delitiva, ou seja, a existência da infração. No caso de um homicídio consumado, a vítima morreu. Segundo quesito, se o réu efetuou disparos de arma de fogo ou desferiu facadas contra a vítima, ou seja, o réu matou. Terceira pergunta, o jurado absolve o acusado? Esse é o quesito absolutório, que é extremamente amplo. Pode incluir legítima defesa, estado de necessidade, inexigibilidade de conduta diversa, falta de dolo, causa metajurídica, como pena, como piedade, motivo religioso, o que seja. Amplo quesito absolutório. Depois disso, causas de diminuição de pena, como, por exemplo, o privilégio. Depois, qualificadoras e, no final, causas de aumento de pena. Se encerra aí o geral de como é que é a ordem dos quesitos, que são agora bastante simplificados no Tribunal do Júri. Importante dizer, a votação ela tem que terminar no 4º voto. São 7 jurados, mas você não vai colher até o 7º voto. Você vai parar no 4º. 4º voto sim ou 4 votos não. Por quê? Porque se você complementar com os outros 3 votos, todo mundo vai saber como os 7 jurados julgaram, absolvendo ou condenando o réu, o que pode fazer com que eles se sintam naturalmente intimidados depois de saírem da sala secreta. Então, em razão do sigilo das votações, a votação tem que terminar no 4º voto idêntico. 4º voto não ou 4º voto sim. Os demais 3 votos, as demais 3 cédulas têm que permanecerem fechadas. Não são abertas nem contadas pelo juiz. É o geral sobre o Tribunal do Júri. Só para fazer uma questão de ordem prática, Valfredo, pelo menos eu faço isso na minha advocacia. O advogado ele tem acesso à listagem prévia dos jurados que serão sorteados, os 25 jurados. Então, é importantíssimo para o pessoal que está do ProOrdem aí, que vai começar a advogar, quiser atuar no Tribunal do Júri, hoje tem inúmeras ferramentas para você pegar os dados desses jurados e criar um perfil. De você olhar, saber se ele é, qual orientação religiosa, qual orientação política, como é que ele visualiza as suas mídias sociais, como é que você montar um perfil de cada um dos jurados. Por quê? Você vai fazer um júri, por exemplo, uma área que eu atuo bastante, fazendo muita defesa de policial militar no Tribunal do Júri. Então você vai olhar e vai identificar o perfil do jurado que interessa para aquele tipo de defesa. Para você poder, nas recusas peremptórias, naquelas que você não precisa justificar o porquê está recusando o jurado, de você pelo menos ter 3 possibilidades de não aceitar jurados que não se encaixem no perfil que você deseja para o julgamento. Então o advogado, o tribuno prudente, né, ele tem essa possibilidade, isso aqui é uma medida obrigatória que, em especial, o advogado tem que fazer no Tribunal do Júri. E um outro ponto também de questão prática no relacionado aos quesitos, Alfredo, é que eu vejo muito pouco, tanto promotor quanto advogado, explicar quesito por quesito ao jurado. Isso então, é fundamental. É fundamental. Então, antes de você terminar a sua fala, antes de você terminar a sua oração para os jurados, é essencial que você vá e explique. O primeiro quesito vai ser formulado dessa forma. A defesa, o Ministério Público está pedindo isso. A defesa está pedindo isso por esse motivo, no caso do eu fazendo a defesa. O segundo quesito, a mesma coisa. Quando chega no quesito absolutório, você também explicar, caso a tua tese seja uma excludente, você também explicar exatamente o que o jurado pode entender na hora da votação. Isso é essencial. Isso e você vê pouquíssimos advogados, pouquíssimos promotores e mais. Tem juiz que também não explica. Ele faz a leitura. Não dá para contar com que o juiz vai ser didático na sala secreta. Exato. Então você corre o risco que o nome do juiz não vai explicar qual é a tese da acusação, nem qual a tese da defesa. As partes
jurados têm que explicar antes. Porque se você não explicar detidamente, de maneira professoral, como você quer que os jurados votem, existe o risco de você fazer um belíssimo discurso, uma verdadeira peça oratória, uma obra literária, e, no entanto, não explicando os quesitos, que é algo comezinho, você ganhou o júri no plenário e perdeu na sala secreta. Exatamente. E acontece muito isso, de E você ver acontece. o jurado sai da sala secreta e não sabe o que votou. Exato. Por isso, essencial, tanto o promotor, que eu sei que muitos alunos aqui serão promotores e muitos serão advogados de júri, é essencial ter essa cautela, esse acautelamento de fazer pesquisa dos jurados, mas também nos debates, acabar no finalzinho do seu debate, e ainda que seja necessário na primeira e na segunda fala, caso haja réplica e tréplica, voltar a explicar os quesitos, para isso ficar tatuado na cabeça do jurado, ficar tatuado no cérebro do jurado, para o jurado entender exatamente o que ele está votando. Alfredo, eu não sou professor do ProOrdem e eu também sou convidado como você. Eu não sei como é que vai fazer agora, quero até pedir para o pessoal do ProOrdem que falaram que até era uma hora de palestra. Como é que me intrometer. Ó, o Davi Costa aqui, ó, eu. Davi, tudo bem? Imaginando já a deixa de despedida, por isso me peço a permissão para entrar nessa palestra mais do que brilhante. Primeiro, eu gostaria de pedir muitas desculpas. Alô? Oi, estamos ouvindo, porém sem imagem. Sem imagem, mas ouvimos. Agora com imagem. Voltou a imagem? Voltou a imagem. Tá. Primeiramente, então, eu queria pedir muitas desculpas por não ter entrado no início. Minha ideia seria trabalhar como uma espécie de um mediador para poder ouvir esses brilhantes operadores do direito, o doutor Alex, doutor Alfredo, de quem eu sou fã dos dois. Eu inicio o meu pedido de desculpa, mas já agradecendo enormemente pelos doutores terem aceito o nosso convite, e não poderiam ser outros para brilhantar a nossa noite de estreia. O doutor Alex Ochendorf, uma ocasião, eu pedi a ele que me concedesse a possibilidade de fazer alguns júris com ele, e foi uma disponibilidade tal que eu já era fã pelo trabalho e pela pessoa, pela disponibilidade, passei a ser fã duplamente. Então, eu faço essa deferência de uma forma pública, porque eu acho que é mais do que essencial, elogiar aquele que merece o elogio de verdade. Obrigado. Doutor Alfredo Cunha, bom, eu sou um fã desde a época da faculdade, onde já ouvia falar, tive a oportunidade de ver alguns júris, embora não nos conhecemos pessoalmente, mas tive a oportunidade de vê-lo transitar ali pelo Fórum de São Paulo, pelo Fórum Criminal de São Paulo, da Barra Funda, e muitas vezes, assim, como alguém que é fã de um personagem muito famoso, o personagem passa e fica olhando assim, dá até vontade de pedir um autógrafo, assim foram as vezes que eu vi o doutor Alfredo transitando pelo corredor, ainda que não nos conhecendo pessoalmente, mas eu olhava assim e falava, puxa, acho que eu vou ali pedir para ele colocar um autógrafo aqui na lapela do paletó, inclusive. Então, muitíssimo obrigado, doutores, pelos senhores terem aceito o nosso convite. Eu vou deixar as considerações finais, nós não estamos atrelados ao tempo, fizemos uma estimativa inicial entre as 19 e as 20, até para não tomar tanto tempo de vocês mesmos, né? Nós estamos com uma live cheia, nós estamos aqui com quase 90 alunos, que para uma live no aplicativo Zoom é uma live muito forte, muito grande, e justamente isso se dá pelo sucesso dos vossos nomes, que transcendem as vossas pessoas. O nome chega antes da pessoa. Então, eu vou deixar vocês, eu me despeço no final, mas gostaria de abrir a vocês as considerações finais. Podemos fazer... Doutor Alex primeiro, pode ser?
Claro, eu estou sob vossa presidência, Davi. Bom, primeiro, Davi, essa questão do Valfredo, eu conheço ele muito bem, é um cara de coração enorme, né? Então, essa possibilidade de querer conversar, vamos combinar um dia para você subir com a gente em São Paulo. O Valfredo é muito apreciador de chás, né? O chá tem que ter no mínimo 12 anos. E a gente combina um dia para bater um papo, molhando as palavras e bater um papo descontraído, que é um prazer enorme poder ter um cara que nem o Valfredo sentado e falar sobre júri, falar sobre vida, falar sobre filosofia, arte, que você viu que ele gosta bastante. É uma possibilidade fantástica, está prometido já. Mesmo sem ter falado com ele, eu estou prometendo por ele. Tá? Eu queria agradecer a oportunidade. O ProOrdem é um curso referência em todo o Brasil, né? E eu poder estar hoje aqui dando um pouquinho da minha experiência profissional para os alunos do ProOrdem, eu me sinto muito envaidecido com isso, eu me sinto muito feliz de poder ter essa oportunidade. Então, eu queria te agradecer a sua oportunidade, agradecer ao meu amigo e irmão Valfredo Cunha Campos, que é, para mim, de longe, hoje o maior doutrinador em júri do país, está na milhas de distância do segundo, e mandar um grande abraço. Eu vi um pessoal aqui que eu conheço, que é lá de São José do Rio Preto, que está aqui assistindo, né? Urildes de Paula, se eu não me engano, Urildes de Paula é advogado que atua na Justiça Militar, né? Se for a mesma pessoa que se trata, mandar um abraço para ele, que é um brilhante advogado da Justiça Militar, eu atuo bastante lá, e dar um grande abraço a todos, em especial um caloroso e fraternal abraço a você, Davi. Eu que agradeço, Alex, grato pelo convite, e com certeza eu vou te mandar uma mensagem aí cobrando essa ida a São Paulo, não só ao doutor Valfredo, mas estar com você, eu já te falei isso em outras oportunidades, estar com você para mim é um privilégio muito grande, né? Muito obrigado mais uma vez, eu tenho certeza que foi o início por uma live, né? Estamos nesse momento de distanciamento social, mas com a ajuda de Deus, em breve isso vai passar, e tenho certeza que vai ser o início de grandes coisas que faremos aqui junto ao ProOrdem. Enfim, muito grato e muito grato pelo aceite e pelo abrilhantamento dessa noite. Aí eu gostaria de passar as palavras, as considerações finais ao doutor Valfredo. Eu agradeço imensamente a oportunidade, doutor Davi, meu querido irmão Alex, a todos os estudantes que estão aqui nos assistindo, e mal sabem vocês o risco que correram hoje. Nesse final de semana eu dei um curso na Faculdade de Direito, curso de pós-graduação em Cuiabá, sobre júri, claro. Falei durante 9 horas. 9 horas. Então vocês corriam um risco muito grande de ficarem até a madrugada me ouvindo falar sobre júri. E vocês que, sobretudo jovens que vão prestar a OAB, que vão prestar eventualmente concursos no futuro, eu já tenho 23 anos de carreira. Se eu continuo apaixonado pela instituição, pelo Tribunal do Júri, eu sinto que vocês também podem ter a mesma paixão vulcânica pela instituição. Porque se vocês quiserem conhecer o que é o ser humano, venham aqui, entrem no Tribunal do Júri. Se quiserem conhecer a alma humana, e é fácil poder chegar e calcular a Lua, Marte, Júpiter, ou qualquer outra constelação ou estrela, mas medir o âmbito de uma alma humana, como dizia Goethe, isso é algo que nenhum ser humano ainda conseguiu. E se vocês quiserem saber um pouco da metragem, provisória que seja, entrem, atuem no Tribunal do Júri. Ao contrário do que dizem alguns utilitaristas, a vida ela não se resume meramente a cálculos algébricos, a vantagens pura e simplesmente pecuniárias. Não que não se pense, não que não se deva pensar a respeito disso. Faz parte da vida, mas não é só isso a vida. A vida não é um deserto de cálculos, de oportunidades. Tem que se ter paixão, tem que se ter sonho, tem que se ter utopia, tem que se ter, como dizia um filósofo, Viktor Frankl, sentido na vida. Que o dia que você não tiver um sentido na vida, o dia que você não tiver um porquê, quando você tem um porquê, você se submete a qualquer o quê, a qualquer condição, desde que você tenha um motivo, um sentido, um sonho a ser vivido. Senão, a vida fica absolutamente pobre e sem sentido. Você existiu
mas no final da vida, na conclusão, nos últimos minutos de vida, você vai se arrepender, porque de fato você não viveu. Essa é a lição de um promotor que atua já há algum tempo na carreira, que atua exclusivamente no júri e que é um apaixonado e que pensa que alguns de vocês aqui podem também ser tomados pela mesma paixão, e uma paixão que justifica o porquê de uma vida com amor pela profissão. Muito obrigado, doutor. Palavras mais do que necessárias, sobretudo porque parte dos nossos ouvintes, né, dos espectadores desta noite, são pessoas que de fato são alunos que ou estão caminhando para a passagem pela OAB, né, para lograr êxito, enfim, para tornarem-se de fato advogados, ou que já são advogados, uma parte deles estão trilhando o caminho para um concurso público, e dentre eles... Eu que atuo na sala de aula com esses caros alunos, e eles me confidencializam. Me ouvem? Sim. Travou, voltou. Voltei, né? E eles me confidencializam que, de fato, trilharão o caminho aí da promotoria, do Ministério Público. Então, sensacional. Mais uma vez, muito obrigado. E parece que alguém tinha alguma... É que eu tenho um pouco de receio de abrir para perguntas, porque foi tão brilhante a palestra. Podemos abrir? Eu vou limitar o tempo, tá? Para não tomar tanto tempo de vocês. Limita 40 perguntas só. Quantas? 40 só. 40. Vou fazer o seguinte, em homenagem ao doutor Alfredo, eu vou limitar a 9 horas de perguntas, tá bom? Perfeito. Não tem futuro. Então, parece que alguém tinha algumas perguntas, alguém tinha alguma pergunta a ser feita, tocaram no microfone aqui, se quiser fazer uso da palavra, esse é o momento. Gostaria de fazer o uso da palavra. Pois não, doutor. É Humberto Carvalho, aqui, Teresina, Piauí. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Bom, inicialmente, a satisfação muito grande também participar desse gigante encontro criminal aqui. Eu sou advogado militante, também na área criminal aqui no Piauí. Já fiz também alguns júris, mas ainda posso me dizer, ainda iniciando em relação aos colegas já gigantes aí. Uma pergunta que eu faço a Vossas Excelências seria no caso seguinte. Eu não sei o caso de vocês, mas nós aqui no Piauí, acredito também que aí por fora não seja tão diferente. Em cidades pequenas, cidade de 40, 50 mil habitantes até, onde eu milito bastante, às vezes a gente participa de júri, e a gente observando alguns julgados, tem aquela questão que a maioria dos funcionários públicos que são sorteados a participarem do júri são professores, né? Em sua grande maioria são professores, aquelas pessoas que realmente dependem mais do poder municipal e às vezes estadual. Pois bem, me chamou a atenção o fato, não feito por mim, júri por mim, mas por outros colegas, onde eu pude observar jurados que participaram de 2, 3 júris consecutivos, certo? O mesmo júri. Então, pergunto a vocês, aconteceu isso com algum colega ou é um caso de nulidade isso aí? Porque, de acordo com a súmula 206, eu sei que é caso de nulidade, a participação repetida de jurado. Mas aí, no mesmo processo, no caso, em processos diferentes, que os vossos amigos aí a gente poderia discutir sobre isso. Alguém teve essa experiência? Obrigado. Olha, eu e o Valfredo tivemos essa experiência já, né, Valfredo? Sim. Quer começar? Falo eu, falo você? Eu falo rapidamente, se for o caso. No caso de um grupo de jurados participar de mais de uma sessão de julgamento na mesma reunião periódica, contanto que seja no mesmo período de um ano, não há nulidade nessa possibilidade, porque ele é sorteado para trabalhar como jurado no decorrer de um ano. Então, é possível, se ele não tiver sorte, porque normalmente o jurado não gosta muito de trabalhar no plenário, de ele ser sorteado em mais de uma sessão de julgamento. Isso não induz nulidade. O que vai induzir, eventualmente, nulidade
esse jurado que trabalhou, por exemplo, no ano de 2020, como jurado sorteado, ele ser novamente sorteado em 2021. Ele não pode. Ele só pode ser, eventualmente, participar da lista em 2022. Então, o jurado que participa, que é alistado em um ano, no ano seguinte, eles têm que estar excluído da lista geral. Se ele for incluído, a posição que entende que é uma mera irregularidade, é essa indevida inclusão, e a outra posição que entende que é nulidade. Então, para não correr esse risco, é necessário que o jurado ele participe num ano, mas que seja excluído na próxima. Agora, evidentemente, o ideal é que o juiz presidente, ao escolher os jurados, escolha das mais diversas classes sociais, claro. Não escolha apenas professores, apenas médicos, assim por diante. Porque o tribunal do júri, a composição dele tem que ser formada das mais diversas classes sociais, das mais diversas classes profissionais e socioeconômicas. E só, não que queira complementar, que foi difícil complementar o Valfredo, né? Mas se houver, por exemplo, já aconteceu comigo, de ser feito um julgamento, eram 2 rés, houve o julgamento com a primeira ré, e no segundo julgamento, uma jurada que participou do primeiro júri acabou participando do julgamento da outra ré. E isso descobrimos no meio do plenário, o juiz estava insistindo em querer continuar. Adivinha a cidade, Valfredo? Praia Grande. Praia Grande. Vilma e Elba. Oi? Vilma e Elba. Exatamente, as duas. O processo era meu. O processo era seu. Né? Eu me promovi e você fez, né? Exato. E eu estou atuando pela Vilma. E acabou o juiz insistindo em que continuar o julgamento. Eu me coloquei contra a promotora, era uma promotora que estava atuando, a promotora também, de uma maneira bastante clara, se posicionou contra. E aí você vê os absurdos de quem não é do júri, Valfredo. O juiz fez uma seguinte sugestão, para mim e para a promotora, que os jurados já haviam sido dispensados, já tinha iniciado o julgamento quando foi descoberto isso. Então ele sugeriu que chamasse os jurados novamente para sortear mais um. E a gente falou que não concordamos, e ele deu uma segunda que foi pior do que a primeira. Que a segunda ele falou, então, vamos pegar algum funcionário, alguém aqui do fórum, e colocamos como jurados para continuar o julgamento. Nossa, meu Deus. Né? Foi terrível. Né? Mas acabei não concordando, a promotora também não concordou, foi dissolvido o conselho de sentença e marcado um outro plenário. Né? Então, esse é um caso prático que eu acabei tendo com o jurado. E outra coisa, né, para não esquecer. Por exemplo, isso foi até iniciativa tua, Valfredo, lá na Praia Grande, júris de absolvição. Né? Então, o que acontecia na Praia Grande, Davi? A pauta era enorme de julgamentos. E tinham muitos casos que eram casos de absolvição. Então, o Valfredo combinou com... Era o Wilson Zanluc, se não me engano, o juiz, né? Com o Dr. Wilson, para fazer uma pauta de julgamento de réu presos de 6, 8 processos no mesmo dia. Então, o que acontecia? O jurado firmava compromisso naquele processo e julgava. O promotor pediu absolvição, o advogado pediu absolvição, ele era absolvido. Ia para o segundo processo e renovava o compromisso dos jurados. E isso não é absolutamente nada irregular. É perfeitamente possível, mesmo porque não está gerando prejuízo para absolutamente ninguém. Não tem demonstração clara de prejuízo e o compromisso dos jurados era renovado a cada julgamento. Então, teve essa possibilidade que eu já vi acontecer. O autor está aqui falando com a gente hoje, que tomou essa iniciativa, né? E que não gerou nenhum tipo de nulidade. Nenhum, pelo contrário. E é previsto expressamente no Código de Processo Penal essa possibilidade, com a mera renovação do compromisso. Eu cheguei a fazer 10 júris no mesmo dia. Com os mesmos jurados, doutor? Com os mesmos juraurados? Com os mesmos coitados jurados. Eles fizeram 10 júris. Começamos de manhã, vamos terminar à tardezinha, quase à noite. Mas fizemos 10 plenários, só renovando o compromisso deles. Ô, Davi, você já viu a característica do Valfredo? Fez uma palestra de 9 horas, fez júri com o mesmo jurado, 10 júris com o mesmo jurado. Eu acho que é assim, meio de sádico nele, viu? Ele tem um sádico jurídico. Eu acho que é dessa conclusão.
Mais alguém tem alguma pergunta? Agora é a hora de fazer o uso da palavra, hein? Boa noite, doutores, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Eu tenho uma pergunta sobre um caso que aconteceu no estado do Rio de Janeiro. Assim, os jurados, eles são convocados e caso eles faltem, né, eles recebem uma multa, né, para pagar. Só que às vezes eles não comunicam a sua justificativa por residirem em locais de comunidade, onde o poder paralelo é grandemente influenciado, né? Ainda mais no estado do Rio de Janeiro, que a gente sabe muito bem de como é a amplitude da corrupção lá. E um dos casos, essa comunidade ela era dominada fortemente pela milícia. Então, uma jurada não foi por medo, mas ela foi penalizada, entendeu? Para pagar a multa, mas ela se sentiu constrangida, porque ela mora na realidade dela, no local dela, onde ela reside, né, numa comunidade, só que há muito tempo ela já tinha se inscrito para participar do júri. E ela esqueceu disso e foi convocada. E não pôde justificar. Aí, mas mesmo assim, ela... Como é que faz para ela poder justificar sem que ninguém saiba? Basta, Ainda mais sendo milícia. basta ela comparecer ao dia de qualquer sessão do julgamento pelo júri, ou um dia que não tenha sessão, mas conversar com o juiz-presidente, explicar a situação dela e pedir a dispensa. O juiz-presidente, se tiver um pouco de cérebro e no lugar do peito não tiver uma pedra, mas sim um coração, vai certamente deferir esse tipo de pedido e não vai dar publicidade alguma. Alfredo, qual o nome dessa moça que fez a pergunta? Daniele. Daniele, e só para você ver o que a gente começou a falar sobre no comecinho do bate-papo de hoje, a respeito dos jurados, né, que o CNJ quer, do júri virtual, dos jurados serem sorteados na sua casa, né, e depois se dirigir. Imagina um caso que eu fiz a pergunta. Exato. Então, imagina um caso desse. O fato de ela ser jurada, ela tinha medo por causa de uma zona dominada por milícia. Agora imagina um miliciano dessa região sendo julgado e sabendo que ela é jurada. O que aconteceria com ela caso ela fosse sorteada? Então, repito, o CNJ está cheio de gente lá que está decidindo sobre o Tribunal do Júri que nem imagina o que é o Tribunal do Júri e tampouco conhece a realidade brasileira. Perfeito. Maravilha. Vamos dar mais uma pergunta? Doutor Alfredo, ia arrematar algo? Fica à vontade. Não, eu ia concordar com o Alex. Como é importante que as pessoas que ocupam os cargos de cúpula na justiça brasileira não percam o contato com a terra. É olhar para as estrelas, mas ter os pés no chão. Está meio difícil. Está pedindo algo um pouco difícil ultimamente, doutor. Vamos à última pergunta. Vamos limitar a 3, tá? Quem quiser fazer uso, por favor, abra o microfone. Mais alguém? Acho que mais ninguém, né? Foram todos? Doutor Davi, deixa eu aproveitar, já que ninguém fez uma pergunta, falar para os nossos alunos, para eles seguirem o Dr. Valfredo e o Dr. Alex Orchendorf no Instagram. Eu vou colocar aqui. Shirley, seu microfone parou, Shirley. Ainda não. Tem uma pergunta da... Tá me ouvindo? Agora tá, né? Sim, agora voltou. Ah, tá. Falar para os alunos seguirem o Dr. Valfredo no Instagram, que é @campusvalfredo, e o Face e o Twitter dele é @valfredocampus. E o do Dr. Alex é @AlexOchendorf, para vocês seguirem eles lá nas redes sociais. Difícil agora, né? Eu vou colocar aqui para saber como se escreve, né? Porque é difícil. Vou dar ali para vocês. Maravilha. Alguém tinha mandado uma pergunta. Fernanda, eu queria fazer uma pergunta. Isso.
Quem colocou uma pergunta escrita aí? Fernanda. Você tem acesso à pergunta, Alex? Que eu não estou vendo daqui. Vamos lá. Boa noite. Meu microfone está ruim. Notamos. A pergunta dela. A matou B e depois do homicídio furtou um relógio e vendeu a preço vil para C. Este último será julgado pelo júri por receptação? E se ocorrer a cisão do julgamento, ele será julgado individualmente pelo júri por um crime que não é da competência do Tribunal do Povo? Conseguiu entender, Valfredo? Sim. Excelente pergunta. O homicídio seguido de um furto, conexão. Vendeu o relógio para uma terceira pessoa que tem conhecimento que é produto de furto, receptação. Os 3 crimes estão vinculados pela conexão probatória. Os 3 têm que ser levados a julgamento pelo júri, de fato. Se houver a separação por algum motivo do réu acusado do crime de receptação, normalmente você, como primeiro julgamento, você vai ter o julgamento do homicida, que praticou o homicídio, mais o furto. Se ele for condenado ou absolvido, está estabelecida a competência para o júri também julgar o crime de receptação. Mesmo que num julgamento em separado. Deixar bem claro que é pelo princípio da conexão. Né? É a conexão. Tem um nexo de causalidade entre o crime... Causalidade, e o júri vai ser... E o júri vai ser o juiz natural em relação a todas as infrações penais. Isso aí me pareceu alguma pergunta da OAB, hein? Alguém querendo esclarecer alguma pergunta da OAB. É verdade mesmo. Mesmo. Bom, doutor, acredito que somente se a pessoa tiver ciência do produto de roubo. Sim, somente se tiver ciência do produto de roubo, né? Bom, acho que chegamos ao fim da palestra, até para não tomar tanto tempo dos doutores. Mais uma vez, agradecer imensamente em nome do ProOrdem. Tenho certeza que foi o primeiro encontro de outros que virão, em outros formatos. Quem sabe aí coisas boas estarão por vir e quem sabe os senhores terão condições de nos receber e atender às nossas perspectivas. Vai ser de muita valia para todos nós. Então, assim, me despeço. Shirley, alguma coisa para falar? Eu quero aproveitar e fazer o convite para o doutor Alex e para o doutor Valfredo, que ano que vem, o primeiro semestre de 2021, nós vamos abrir a nossa pós de Direito Penal e Processo Penal, e eu gostaria já de fazer o convite para vocês de estar compondo o corpo docente. Vai ser uma grande honra assim, para o ProOrdem ter vocês no nosso corpo docente. Obrigado, o convite aceito. Obrigado. Convite feito e adredemente aceito. Ai, que bom, que bom. É bom que os alunos já sabem, hein? Olha, quem gosta da área, quem atua na área, vem com a gente. 2021. Obrigado. Muito obrigada, viu? Muito obrigado. Bom, lembrando a todos os alunos que amanhã nós temos a palestra do Dr. Vonei Teixeira, do Dr. Rodrigo Garcia, juiz de direito, do Dr. Vonei Teixeira, defensor público de Santos. Esperamos a participação de todos e reiterar uma... me ouvem? Acho que eu saí. Sim. Voltei, né? Voltei. E reiterar meu agradecimento, espero não estar sendo massivo, mas muito obrigado, doutor Alex Oschendorf, muito obrigado, doutor Cunha, e tenham todos uma ótima noite. Até amanhã, se Deus quiser. Doutor Alex Oschendorf, até breve. Até breve. Obrigado. Tchau, gente. Um grande abraço. Doutor Davi, a pergunta, só para saber se amanhã, se vão mandar amanhã, a palestra de amanhã, vai ser enviada aqui para o e-mail da gente, a plataforma, é a mesma de hoje, ou vai ser... Como é que vai ficar, Shirley, a operacionalização disso? Amanhã a gente manda o link para vocês, porque cada dia é um link novo. Esse link encerra e a gente tem que abrir um outro. E amanhã eu mando o link para todo mundo. Tá bom então, Shirley. Tá bom? Obrigadão aí. E quem quiser certificado, deixa o nominho aqui para mim no chat que a gente providencia para vocês. Eu não vou fechar a sala, só para vocês mandarem os nomes, tá? Gostaria só de parabenizar a iniciativa e o curso está de parabéns aí por ter pessoas da qualidade que nós tivemos aqui nesse bate-papo esclarecedor, viu?
me sinto honrado também de participar disso. Boa noite. Tá ótimo. Boa noite a todos, meus queridos. Vou sair da sala, que eu acabei de chegar em casa aqui de um dia árduo. Tchau, tchau, gente. Tchau, doutor Davi. Obrigada. Que Tchau, agradeço. doutor Alex. Obrigada. Tchau, boa noite.